queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula de número 66 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os numerais. Opa, professora, numeral em língua portuguesa? Isso mesmo, né? Nós vamos estudar a classe de palavras que são os numerais. Mas não se preocupe, não tem nada de fazer continha, não. Isso fica lá para o professor de matemática, para a professora de matemática, tá bom? E os objetivos para a nossa aula são, então, compreender o que são os numerais na matéria, né? Na matéria de língua portuguesa, reconhecer a função dos numerais, para que servem os numerais e identificar os numerais nas orações, nos textos em geral, ok? Prepare o material para a aula de vocês, caderno de português, lápis, caneta, borracha, o material para vocês anotarem o conteúdo, tá bom? Então, vamos começar definindo o que são numerais. Ao final da conversa, vocês já anotam lá no caderno de vocês o que vocês entenderam que é um numeral na língua portuguesa, combinado? Então, vamos lá. Então, o que é um numeral? É uma classe de palavra variável. O que é uma classe de palavra variável? Eu posso mudar os numerais ou para o plural ou para o singular, que é a flexão de número, ou eu posso mudar de gênero para o masculino ou para o feminino, ok? E a função dessas palavras é indicar, é determinar uma quantidade do quê? De objetos, de pessoas, de coisas, ou o lugar ocupado desses objetos numa determinada sequência. Resumindo, o que é um numeral? A palavra que serve para quê? Para indicar quantidade e identificar o lugar, a sequência de algo, beleza? Então aqui a prof colocou um resuminho e como eu falei, eu gostaria que vocês anotassem lá no caderninho de vocês o que vocês entenderam que é um numeral, tá? Então, a palavra que indica quantidade ou posição de algo numa determinada série ou sequência. Vamos aos exemplos? Há 12 competidores em campo. Qual a palavra daqui que indica quantidade? A palavra 12, já que é um número, ficou bem fácil identificar, né? Que a palavra que está indicando quantidade de competidores é a palavrinha 12. Mas eu posso trocar a palavra 12 por uma dúzia? Não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, né? Quanto que é uma dúzia? 12. Então, a palavra dúzia também é um numeral, porque está indicando a quantidade do que, neste caso aqui, de competidores que está em campo. Perceberam que quando a prof disse para vocês que a função do numeral é indicar uma quantidade, não precisa ser só um número? Existem outras palavras na língua portuguesa que indicam quantidade exata. E essas palavras são os numerais. Legal, né? Outro exemplo. Amanhã teremos o triplo de competidores em campo. Vejam que a palavrinha triplo também está indicando uma quantidade. Se hoje eu tenho 12 competidores e amanhã eu tenho triplo, eu sei quantos eu tenho se eu fizer a continha lá, né? Eu vou multiplicar 12 vezes quanto? 3 para indicar a quantidade. Então, a palavrinha triplo também é um numeral, porque está indicando uma quantidade. Outro exemplo. Hoje temos a metade de competidores que tínhamos ontem. A palavra metade também está indicando quantidade. Então, pensem comigo. Se hoje eu tenho 12, né? E eu tenho a metade do que tinha ontem, quantos tinha ontem? O dobro de 12, né? Tinha 24. Então, vejam que a palavrinha metade também está indicando uma quantidade. Também é um numeral. Muito legal, né? Outro exemplo. Um dos competidores chegou em primeiro lugar, já outro em 20º lugar.
Olhem só as palavras que indicam quantidades aqui. Que está indicando quantos competidores chegou em primeiro lugar. A palavra primeiro, que está indicando a ordem na qual ele chegou. Ele foi o primeirão, né? O primeiro que chegou, a ordem de todos os competidores que tinha lá, ele foi o primeiro, a ordem com que ele chegou. Outro competidor chegou em 20º lugar, né? Passou 1, 2, 3, 4, ele chegou lá no 20º. 20º lugar refere-se ao número 20, né? Então, ele foi o 20º que chegou, está indicando a ordem também. Outro exemplo. Patrick é o triplo mais aplicado nos treinos que seu irmão. A palavra triplo está multiplicando a quantidade de empenho que o Patrick tem, comparando-se com o empenho do irmão dele. Então, a palavra triplo também é numeral, porque também está indicando uma quantidade. Mais um exemplo. Aquele competidor treina há 1 década. 1 década também indica uma quantidade. Quantos anos ele está treinando, pessoal? Quanto é 1 década? 10 anos ele está treinando. Percebam que 1 década está indicando quantidade, então é numeral. Entendido, então, o que são os numerais, né? As palavrinhas que servem para indicar quantidade, ou ordem, né? Ou lugar, sequência numa determinada posição. Beleza? Vamos compreender na prática agora? Então, a prof trouxe uma tirinha e vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão lá olhar a tirinha e vão anotar lá no caderninho de vocês quais são os numerais, tá? Vocês vão pausar o vídeo, olhar a tirinha e anotar no caderninho de vocês quais são os numerais que tem nela. Vamos lá, então? Então, a tirinha é esta aqui. Então, nós temos o sargento, que ele diz assim, 0, você é uma destas duas coisas e eu não consigo decidir qual. Ó, o recruta 0 aqui, ó, deitado na cama. Ou você é um nada de primeira categoria, ai, 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 né? Ou alguma coisa de 10ª categoria. Essa é difícil. E ele levanta e pensa, né? O que será que ele é, né? Se ele é um nada de primeira categoria ou alguma coisa, né, de 10ª categoria. O sargento não está muito feliz com o desempenho do recruta 0 nesse caso, né? Então, quais são os numerais que tem aqui? Pausem o vídeo, lembrem-se, procurem os numerais que já nós vamos conferir, tá bom? Vamos lá, então? O que vocês fizeram? Então, os numerais da tirinha são 2, primeira e 10ª. Vamos ver? Olhem só. Você é uma destas duas coisas. Duas coisas está indicando a quantidade de opiniões que o sargento tem sobre o recruta 0. Daí, quando ele diz, você é um nada de primeira categoria, quer dizer que ele é um nada melhor que tem no batalhão, já que ele é de primeira categoria, né? Está indicando a sequência de nadas que tem lá dos soldados e o recruta 0 é o primeiro. Ou alguma coisa de 10ª categoria, ou ele está lá no 10º, né? Talvez tem outros piores na frente dele ainda. Mas percebam que aqui nós temos numerais que indicam quantidade de categorias e que indicam sequência, ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. A palavra primeira e 10ª, ok? Bem fácil, né? Acredito eu que vocês tenham acertado. Agora, a prof trouxe um texto e deste texto vocês vão copiar todas as palavrinhas que são numerais. Então, vocês vão seguindo linha por linha o texto e vocês vão copiar as palavras que são numerais, que indicam quantidade, ordem ou sequência. Então, o texto é este aqui. Vocês vão perceber que tem muitos numerais. Assim que eu começar a ler, vocês já vão começar a copiar, eu tenho certeza. Vamos ver? Na segunda semana de maio, numa quarta-feira, cerca de 40 pessoas participaram da terceira reunião de pais e professores da nossa escola. As primeiras a chegarem foram as mães.
No encontro, 8 assuntos foram tratados e as pessoas presentes comeram 160 salgadinhos e beberam 7 garrafas de refrigerante de 2,5 litros cada. Oxa, né? O assunto principal da reunião foi a organização da festa junina. As pessoas presentes decidiram que o evento aconteceria no dia 20 de junho, ou seja, cerca de 137 dias depois do início das aulas, em fevereiro, e 10 dias antes do mês de julho. Acredita-se que 200 pessoas irão à festa, bem mais do que as 85 do ano passado. A festa do ano passado, pelo jeito, não foi muito boa, né? Só tinha 85 pessoas. Não deu muito lucro para essa escola. Então, lembrem do combinado. Vocês vão pausar o vídeo, vão ler o texto ali linha por linha e vão copiando todos os numerais, tá? Façam com calma, com atenção, lembrando que numerais são as palavras que servem para quê? Para indicar quantidade, ordem ou sequência, beleza? Já nos conferimos então. Vamos lá? Onde estão os numerais? Aqui a prof fez o seguinte, eu deixei em vermelho todos os numerais. Então, vocês vão pegar lá o caderno de vocês e vocês vão conferir se vocês não esqueceram nenhum, ok? Então, olhem só. Segunda semana está indicando a ordem da semana. Quarta-feira, quarta está indicando que é o quarto dia da semana. 40, que foi bem facinho, né? Terceira reunião está indicando a sequência de reuniões que já aconteceu na escola. Primeiras, né? Está indicando a ordem com que chegaram as mães, que foram as primeiras. 8, né? Os assuntos tratados, a quantidade de assuntos. 160, quantos salgadinhos que foram consumidos. 7, o número de garrafas de refrigerante. 2,5 litros, o 2,5 está indicando a quantidade de líquido que tinha lá em cada garrafa, né? Das 7 que foram consumidas. Daí nós temos 20, né? Indicando o dia da festa. 137 dias, né? Também uma quantidade de dias antes e depois do início das aulas aqui, né? O 10, os dias antes das férias ali de julho, provavelmente. E a quantidade de pessoas que eles acham que irá na festa desse ano e a quantidade de pessoas que foi na festa o ano passado, ok? Conferiram então os números? Muito bem. Então, qual é a função dos numerais mesmo, né? Indicar quantidade, ordem, sequência, mas nós percebemos também que tem situações que os numerais fazem uma multiplicação, fazem uma divisão. Quando a prof disse para vocês que o atleta tinha treinado o triplo do irmão dele, né? Eu multipliquei. E quando eu disse que hoje tinha metade de competidores que tinha ontem, o que eu fiz? Eu dividi, né? Então, os numerais são classificados de acordo com as funções. Então, eles são classificados como? Numerais que indicam quantidade, numerais que indicam ordem ou sequência, né? Então, aqui todas as palavrinhas que a prof colocou aqui indicam quantidade. São números, né? Que de cara você percebe que é um numeral. As palavras que indicam ordem ou sequência não indicam quantidade, né? Como o nome diz, ordem ou sequência. Segunda, quarta, terceira, primeira, quinta, décima e assim por diante, né? Então, também são numerais, mas eles indicam ordem ou sequência. A palavra meio, como a prof disse para vocês, está indicando uma divisão. Quando eu disse meio litro lá no texto, né? Quantidade 2,5 litros. Então, tem 2 litros cheios e mais metade de um terceiro naquele litro, né? Então, os numerais do texto eu posso dividir em numerais que indicam quantidade, numerais que indicam ordem ou sequência e a palavrinha meio que está indicando divisão. O que a prof fez aqui?
pegou todos os numerais aqui do texto e dividiu eles em colunas de acordo com a função que eles têm. Se os numerais servem para indicar quantidade, ordem ou sequência, vamos dividi-los então, né? Que foi o que a prof fez. E nós tínhamos um terceiro numeral, que era o numeral meio, que indicava uma divisão, uma fração, ok? Vamos ampliar um pouquinho o nosso conhecimento? Então, como vocês já perceberam, os numerais têm diferentes funções. De acordo com essas funções, eu posso classificá-los. E eu vou classificá-los como? De diferentes maneiras. Então, vocês vão anotar lá no caderninho de vocês. Classificação dos numerais. Nós temos os numerais cardinais, que são aqueles que indicam quantidade, né? Por exemplo, acredita-se que 200 pessoas irão à festa. Então, a palavra 200 indica uma quantidade, é um número cardinal, ok? Segunda classificação que nós já vimos também. Os ordinais. Ordinais indicam ordem. Olha o exemplo. As primeiras a chegarem foram as mães. A ordem da chegada foi que primeiro grupo de pessoas foram as mães, né? Os números são ordinais quando indicam uma ordem. Fracionários, quando fazem uma fração, que é o caso do meio, né? Cada um dos convidados tomou meio litro de refrigerante, vamos imaginar, né? Nem foi tanto, tinha bastante gente. Mas só para dar um exemplo para vocês, né? Então, o que é um número fracionário? Aquele que indica uma fração, que é a divisão, né? Os multiplicativos, olha o nome, multiplicativos, faz o quê? Uma multiplicação, indica uma quantidade em múltiplos. Exemplo, tomei o dobro de refrigerante que os demais convidados. Então, se os outros convidados tomaram meio litro, quanto eu tomei? Pasmem, né? 1 litro inteiro. E os coletivos, quais são? Indicando o conjunto de algo. A palavra está no singular, mas se refere a um conjunto de alguma coisa. Olha o exemplo. Meu pai comprou uma dúzia de pizzas. Dúzia é uma palavra no singular, né? Não tem S, ó, não é plural. Mas é uma pizza só uma dúzia? Não, são 12, né? Então, esse é um numeral coletivo, ok? Então, anotem lá a classificação dos numerais para vocês saberem o que é cada um, tá bom? Resumindo, então, a nossa aula, o que é o numeral? É a palavra que indica a quantidade de seres, de objetos, indica a posição que eles ocupam numa determinada ordem, numa determinada sequência. E eles se classificam como cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. 5 classificações, tá bom? Nós terminamos a nossa aula, eu agradeço a atenção de vocês. Lembrando sempre, não esqueçam de fazer a atividade, né, sobre o nosso assunto. Se tiverem dúvidas, retorne na aula, vejam novamente, beleza? Muito obrigada, até mais pessoal, tchau, tchau!